Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma convidada super especial e ela vai dar o testemunho dela de tentante, então fica com a gente até o final. Bom pessoal, hoje eu trouxe essa convidada super especial, é uma grande amiga minha, a gente se conhece já tem bastante tempo, então eu vou deixar ela se apresentar. Bem pessoal, meu nome é Sônia, tenho 46 anos, vou fazer ainda, em agosto desse ano. Conheço a Tainara tem algum tempo, pessoa muito especial para mim. Pessoal, a Sônia, ela tem um testemunho muito lindo, ela foi tentante por 2 anos, né? E assim, eu vou deixar ela contar sobre ela, né, como que foi a vida dela de tentante, mas assim, eu já quero adiantar que me impactou muito o fato, hoje em dia ela tem um bebezinho, né? O bebezinho já tá grandinho, né? Um rapazinho. Mas eu vou deixar ela contar pra vocês o testemunho dela, porque eu decidi trazer esse testemunho que eu acho tão bonito, porque tem muitas mulheres que me seguem, que comentam nos vídeos, que me falam comigo lá no Instagram, que são mulheres às vezes mais velhas, né, que já têm mais de 35 anos, que não podem ter filhos de forma alguma, e a Sônia tem um testemunho que vai edificar muito a sua vida, então não sai do vídeo, fica com a gente. Sônia, então pra gente começar, conta pra gente, você sempre quis ser mãe? Sempre, assim, desde os meus 20 e poucos anos, né, eu sempre quis ser mãe. É um sonho que foi adiado aí, né, por uma série de motivos, dediquei mais a estudos, trabalho, né, e a procura mesmo do parceiro, então foi um sonho adiado. Mas desde os meus 20 anos, né, meu sonho, eu acho que de toda mulher, né, querer ser mãe. Uhum, é verdade, nossa, eu desde muito pequenininha eu sempre quis ser mãe. Parece que eu nasci com esse propósito de ser mãe. E é ruim quando o sonho da gente é adiado, né? Seja por motivos igual no seu caso no início, né? Foi porque você queria estudar, né? Crescer profissionalmente e também procurando um parceiro, né? Ideal. Com quantos anos você se casou? Casei com 41 anos. 41. E aí, como que foi pra você engravidar? Você já decidiu engravidar de imediato ou você decidiu esperar um pouco? Como a maternidade, né, era um sonho adiado, né, há muito tempo, e eu queria muito ser mãe, então assim, eu já entrei já com o propósito de engravidar, né, já entrei já tomando ácido fólico antes do casamento e tudo, então eu já entrei já esperando engravidar logo nos primeiros meses. Entendi. Do casamento. E foi tudo acompanhado pela médica? Sim, eu fiz todos os exames necessários antes, né, do casamento, toda a preparação para uma gravidez. E a gravidez não aconteceu, né? Não aconteceu, né? Eu tinha uma intuição de que o meu esposo tinha algum problema, né, de fertilidade, porque ele tinha demorado 10 anos para ter uma filha, né? 10 anos tentando para ter uma filha. Aí essa intuição minha foi confirmada nos primeiros dias de casamento, porque ele fez o espermograma, né? Onde a gente descobriu que ele tinha licospermia. O que é isso? Pouquíssimos espermatozoides. Ele tinha menos de 200 por ejaculação. E o ideal, você sabe quanto que é? 5.000, se não me engano. Uhum. Então ele tinha menos de 200. Então assim, depois desse exame, né, os médicos, a gente passou por 3 médicos aqui no município, depois passamos por um fora, e todos os 3 enganaram ele, falando que ele não tinha como gerar filho em casa, que a gente tinha parte com fertilização, né, um tratamento assim. Nossa, e você foi um médico especialista em fertilidade? Não, no caso dele não é no especialista em fertilidade, né, no urologista. Isso, a gente passou por alguns urologistas aqui no município e em Uberlândia a gente foi encaminhada para uma clínica de fertilização. Uhum. Que o médico falou que realmente ele não tinha jeito. Porque assim, eu tinha esperança, né, de que eu repeti um exame 3 vezes, né,
Inclusive tem um laboratório que acho que deixou o exame dele fora um pouco, né, do local, demorou demais pegar e o exame deu 0, né, zerado de espermatozoide. Nossa. Não tinha nenhum espermatozoide naquela amostra. Então, assim, foram momentos muito difíceis para mim, né. Quando você recebeu a notícia que ele não poderia ter filho naturalmente, assim, você consegue lembrar um pouco de como você se sentiu? Se Nossa. você conseguiu ter um pouco de fé ou se você ficou totalmente sem esperança naquele momento? Nossa, eu passei momentos assim, inclusive aqui mesmo, né, nessa sala, momentos muito difíceis, né, de não ter nenhuma esperança, de não ver saída, né, porque eu já casei já velha, né, a idade assim ideal para o casamento. Ainda tem essa questão do meu esposo ter esse problema, então assim, teve momentos que eu perdi totalmente a esperança de que viria dar certo, né, e onde eu chorei muito, onde eu fiquei muito ruim. Mas depois eu recuperei a minha força, meu ânimo, a minha esperança. E assim resolvi esperar mesmo em Deus. Mas eu ficava repetindo os exames, né, o espermograma para ver se tinha alguma mudança, né. Mudei a alimentação dele, toda essa questão da alimentação. Você tomou vitamina? Sim, eu comprei vitamina, estudei sobre isso, questão da alimentação e tudo, e fiquei repetindo os exames, mas sempre dava a mesma coisa. Aí assim, foi por isso que os médicos falaram que realmente não tinha jeito. Ele fez outros exames para saber se era varicocele, se não me engano é varicocele, né? E assim, não tinha jeito o caso dele. E aí depois eu descobri, né, através de uma irmã dele, que ele tinha tido cachumba na infância. Né? E depois lendo sobre isso a gente vê que tem uma infecção, né, que desce para os testículos e gera infertilidade. Nossa, foi o que aconteceu com ele, porque ele inchou muito, né, os testículos quando ele teve esse problema. Então foi daí que gerou essa infertilidade, né, porque ele tem pouquíssimos espermatozoides. E você não tinha nada, não tinha nenhum problema? Não. Você estava totalmente saudável para... Não, nunca tive nenhum problema, fiz todos os exames, estava tudo ok. Fiz todos os exames, não tive nenhum problema não. Estava completamente saudável, preparada para ser mãe mesmo. Só a questão da idade, né, que era o meu fator assim, preocupante. Sônia, e como que foi para você engravidar? Você, naquele ciclo que você engravidou, foi depois de 2 anos, né? Sim. No ciclo que você engravidou, você fez alguma coisa diferente? Ou você fez fertilização, ou alguma coisa? Não, eu não fiz fertilização. Foi algo assim que os médicos eles me indicaram, né? Mas foi algo que eu descartei, né, do início, porque assim, eu tinha uma promessa de Deus na minha vida, né? Deus ele tinha me falado que iria dar meu filho. Então assim, eu sempre acreditei no que Deus me falou, né? A minha vida toda foi, né, Deus ele sempre cumpriu o que ele me falou. Então assim, no primeiro momento eu descartei essa possibilidade, porque eu falei, não, se eu engravidar, se eu for partir para fertilização, eu vou tirar o mérito, né, do que Deus falou, né, para mim de querer dar meu filho. Então assim, não importava o que os médicos falavam, não importava nada. Eu tinha essa promessa na minha vida, então eu me agarrei nisso e eu sempre acreditei que o meu filho viria de qualquer forma, não importava as dificuldades, né. Muito forte, né, gente? Porque... Mas assim, é importante falar, né, que vai de mulher para mulher. Isso é algo que Deus falou com ela, né? Então, se você fez fertilização, se você pensa em fazer fertilização, eu, por exemplo, penso em fazer, se for necessário, eu penso em fazer. Então, assim, é muito particular. Lembrando que ela tá contando aqui a experiência dela, tá bom? Não desmerecendo de forma alguma a fertilização, gente. É uma forma também que Deus, né? Deus deu pro homem a sabedoria para que isso acontecesse, né? Para que muitas mulheres conseguissem engravidar, mesmo não podendo naturalmente. Então, é a experiência dela e eu acho muito forte, porque é muita fé, né, gente? Fala a verdade, é muita fé. Foi uma atitude de fé, né? Com certeza, é uma atitude de fé. E assim, mas Deus
ele tinha falado comigo no passado, ele falou quando eu estava passando problema também, sabe? Assim, de forma muito específica em relação à questão dos espermatozoides do Marcos. Eu lembro que um dia eu estava entrando num local e tinha um palestrante passando um vídeo. E o vídeo era de um espermatozoide que saía e que tinha encontro lá o óvulo. E nesse vídeo, o palestrante falava assim, que só precisava de um óvulo para conceber e o filho ser gerado. Então, assim, Deus falou de uma forma muito específica comigo. Não importa se ele tem, se ele não tem a quantidade certa. Ele tem 200, então eu só preciso de um para que seu filho seja gerado. Então, assim, Deus me falou de forma muito específica, então eu resolvi acreditar naquilo e assim aconteceu, da forma como Deus falou. Que bênção, glória a Deus, eu tô emocionada aqui. Ela tá emocionada e eu tô aqui também junto, emocionada. É muito bom ver o mover de Deus, né? É importante a gente dar atenção para aquilo que Deus fala no coração da gente, né? Porque, por exemplo, comigo também, desde o início, quando eu fui começar a tentar engravidar, eu já sabia que eu ia ter dificuldade. Só que eu até tava falando isso com a minha irmã hoje, eu neguei pra mim mesma isso. E assim, querendo rejeitar, sabe? Querendo viver, querendo que fosse rápido. Mas eu, na verdade, deveria ter ouvido a Deus naquele momento. Porque Deus tava falando pra mim, olha, você vai ter sua dificuldade, mas vai acontecer. Em todos os momentos Deus fala pra mim, vai acontecer, você vai ter seus filhos. Então é importante dar valor na palavra de Deus na nossa vida, né? Às vezes Deus está falando aí no seu coração sobre alguma coisa, sobre talvez não sobre a fertilidade, ou não sei. Acredito que Deus está falando algo no seu coração. Ouça o que Ele está te falando. Ouça essa impressão no seu espírito, né? No seu coração. Assim, Deus fala com a gente e quando a gente ouve a Ele, tudo fica mais claro, né? Tudo fica mais fácil de ser enfrentado também, né? Com certeza. Bom, então, e como que foi, assim, quando você descobriu que estava grávida? Você ficou muito, assim, surpresa, muito, tipo assim, não acredito que isso está acontecendo? Fiquei muito surpresa, gente. Assim, apesar de eu ter promessa, de eu acreditar, eu pensei que ia demorar mais tempo, né? A engravidar. Pensei assim, nossa, né? Só que na verdade eu já tinha um tempo de espera e todo diante de Deus, na minha juventude toda, eu já estava com 43 anos já. Então não tinha tanto tempo assim, já tinha muitos anos esperando. Só que pra mim, né, tinha pouco tempo, porque eu já, depois da confirmação da esterilidade do meu esposo. Então assim, eu fiquei surpresa quando eu vi que eu estava grávida, né? Assim, foi algo tão diferente, assim. Nem sei expressar direito o que eu senti, né? Mas foi algo assim maravilhoso, né? O cabelo da gente muda, a aparência da gente, todo mundo falando. Então assim, foi algo diferente, saber que meu filho estava sendo gerado, né? Ali dentro de mim, aquela coisa toda. Mas assim, eu tive uma experiência, né? O Ravi, na verdade, meu filho hoje que está com 2 anos, ele é meu segundo filho. Porque eu perdi meu primeiro filho, né? Depois aí de uns 10 semanas de gestação, eu passei pela experiência da perda, do aborto. Foi uma experiência muito dolorosa, muito difícil para mim. Eu fiquei assim, nossa, nunca imaginei que eu ia passar por aquilo, né? Como eu tinha uma promessa, como Deus tinha me falado tantas coisas, eu nunca pensei que eu iria passar. E é muito assim, quando você, né, não imagina, acontece com você e de repente acontece. Mas assim, no meio daquilo tudo, né, eu vi o cuidado de Deus, eu fui para uma maternidade, onde eu encontrei outras mulheres com outras experiências, passando por problemas maiores do que o meu. E aquilo fez eu falar, Deus, eu não tenho, né, como, né, assim, a pessoa do seu lado está sofrendo tanto, não que eu não estivesse sofrendo, mas assim, Deus arrumou uma circunstância para mim ver e que não era, né, tinha pessoas sofrendo também, que não era só eu. Então, assim, foi muito dolorido mesmo. Gente, então imagina o quanto não deve ter sido difícil, né? E talvez tenha alguém que tá assistindo a gente que tá passando por algo semelhante, né, de perda. Ela já tava assim, com super, hiper, mega, era impossível naturalmente engravidar. E aí, quando acontece o milagre,
vem a perda, né? Então eu imagino quanto que meu Deus do céu, eu já conheci ela, né, nessa época, então eu vi um pouquinho, né, da dor dela, mas não posso imaginar, eu não posso nem imaginar como deve ser sentir isso, né, sentir essa dor, que é um filho, né, um filho tão sonhado, né. É muito difícil, é muito dolorido. Só que assim, eu sempre fui muito prática, sabe, em algumas coisas. Então, depois que aconteceu isso comigo, eu fui ler sobre esse assunto, a questão da perda, né? E o que eu descobri é que tem um índice muito alto de mulheres, independente da idade, que perde o primeiro filho. O índice é alto. Então, eu falei assim, nossa, né? E o médico que me atendeu falou, ó, poderia ter acontecido com qualquer mulher, foi, né? Quando tem algum problema, o próprio corpo rejeita e tal, então... Não teve uma causa. Não teve uma causa, assim, nada. Então, eu procurei, assim, processar aquela perda, né? Foram dias, né? Onde eu me agarrei em Deus e passou, sabe? Assim, hoje claro, eu lembro muito, somente desses momentos, quando você pergunta, seu primeiro filho, né? Porque, na verdade, o Ravi, ele é meu segundo filho, né? Isso na medicina eles deixam muito, né? Claro, não importa se foi uma perda, primeira gestação, segunda gestação. E a experiência mesmo, né? De ter perdido, o trauma, que você fica um pouco traumatizada. Aí quando você engravida de novo, qualquer coisinha, porque tudo começou, a perda começou com sangramento. Então, assim, a minha segunda gestação, né? Foi muito difícil a questão do trauma. Muito mesmo, eu tive que processar e, sabe... Como que você, assim, como que você fez para lidar com o luto? A questão do luto, eu me permiti, sabe? Eu me permiti chorar, me permiti, sabe? Colocar, extravasar meu coração. Assim, tive algumas amigas que me ouviram, sabe? O apoio. Meu esposo também, né? Embora muitas vezes ele não entendia, mas falava, não, mas estava grávida de poucas semanas, né? Você fala como se ele já tivesse, né? Aí depois do Ravi, que ele falou pra mim que foi entender, né, essa questão. Mas assim, Porque pro homem é diferente, né? Quando a mulher engravida, ainda nem não dá pra ele sentir o neném. Assim, eu já ouvi falar que pro homem ele começa a se tornar pai mesmo quando ele vê a barriga crescendo, quando ele começa a sentir, né, assim, põe a mão e sente o neném chutando. E depois, quando o neném nasce, é que de fato concretiza pra ele, né? É, a questão da paternidade, né? É tudo diferente pra mulher, né? É uma questão muito mais subjetiva, as emoções, o corpo. Porque já muda desde o primeiro dia que o nenenzinho é implantado, já muda, né, o corpo, né? Muda, ainda mais quando é alta. Nossa, é muito assim. Essa questão da perda, eu acho que cada um tem uma forma de processar, né? Mas assim, você tem que se permitir, sabe? Não é... Porque você escuta tantas coisas absurdas até, né? Nessa questão quando você perde um bebê com poucas semanas. Você ouve muitas coisas absurdas, então acho que... Como por exemplo o que, Sônia, que você ouviu assim que... Não, tipo assim, não, você não... Pelo fato de eu ter perdido um filho, né, uma das coisas assim absurdas que eu ouvi, na hora eu falei, não... tipo assim, não, você não tenta engravidar de novo não, você já tá velha, não mexe com isso não, adota, né? Não que a adoção, sabe? Você sabe também que eu tenho vontade de adotar, mas assim, pessoas que, né, falam às vezes sem querer, né? Querem te ajudar, mas ali na hora é como se colocasse uma impossibilidade para você, ó, você não pode. Né? Então assim, diante de uma perda tem sempre essas coisas que a gente escuta, né? Então assim, é complicado. Eu ouvi também tipo assim, não, mas tava tão recente, né? Você não precisa ficar desse jeito. O que você diria para as pessoas que perderam ou que ouvem coisas desse tipo aí, você já tá velha e tal? Eu diria para você acreditar, sabe? Acreditar no seu sonho, acreditar naquilo que você quer. E não deixe, sabe, ninguém roubar isso de você. Sabe, nenhuma palavra, tirar isso do seu coração, sabe? Porque, assim, é algo seu, é a sua vida, sabe? É o seu sonho.
Então, assim, eu acredito muito em Deus, então eu creio que tudo é possível ao que crer, sabe? Então, assim, é uma questão de viver. A vida ela é feita de perdas, mas ela é feita de ganhos também. Então, assim, por causa de uma perda, você fechar a porta, colocar impossibilidade, você vai impedir de ganhar. Então, assim, eu creio que você tem que ser por aí, entendeu? Não deixa ninguém, tem que filtrar o que você escuta, sabe? Filtrar, porque é uma das coisas que é necessário pra gente viver, sabe? Viver bem, conquistar os sonhos da gente, sabe? Em relação a tudo. Creia até o último momento, porque assim, sabe, tudo é possível. Amém, amém, amém. Eu recebo essas palavras. E aí? Aí aconteceu que você perdeu, né? Depois de quanto tempo que você pôde começar a tentar engravidar de novo? Aí veio outra surpresa, né? Eu perdi o meu primeiro filho e 3 meses depois eu engravidei novamente. 3 meses? E você já estava tentando engravidar, assim, já estava tentando mesmo ou só estava... O primeiro mês, né, depois que eu perdi, eu fiquei em repouso, né, então assim, eu tive mais cuidado, né. No segundo mês em diante, apesar do meu médico ter falado, você tem que esperar uns 6 meses aí, né, porque tem médicos que te aconselham depois de uma perda para fazer o corpo e tudo mais. Eu falei, eu não vou esperar 6 meses, porque eu já tô... Peraí, só uma observação que eles vão perguntar. Você teve que fazer alguma cirurgia ou o corpo expeliu? Não, felizmente não, e foi a parte mais dolorosa da perda, foi essa questão. Não sei assim por que foi tão difícil pra mim, mas essa questão não expeliu totalmente, eu tive que fazer uma curetagem, fala. Então assim, foi tudo tão, sabe? Já ouvi falar que isso é horrível, né? Muito difícil, porque assim, a equipe médica, a maternidade que me atendeu, não teve nenhum atendimento mais humanizado comigo. Então assim, teve, né, assim, tinha os psicólogos da maternidade que tentaram depois me apoiar, mas assim, os 2 médicos que estavam ali foram muito frios, né, e então foi muito difícil para mim essa questão da curetagem, porque tinha um pedaço da placenta que não saía de jeito nenhum, então teve que fazer. Foi muito difícil. Tá, aí então voltando lá, aí você estava guardando repouso com 1 mês, depois no segundo mês você já ficou mais à vontade, assim. Isso. Eu já me permiti, né, engravidar, já ficava mais atenta à questão do período fértil e tudo mais, apesar do médico, meu ginecologista falar que eu tinha que esperar mais tempo por causa da questão do corpo e tudo mais. Mas eu pensei assim, que, né, questão, todos os fatores que eu já estava vivendo, que eu não podia esperar mais. Então eu falei assim, não vou começar a tentar. Só que eu não esperava também, de novo, né? Eu não esperava engravidar de novo 3 meses depois de um homem que era considerado infértil. Meu Deus, é incrível. É só Deus, né? Muito assim, né? E foi o que aconteceu. 3 meses depois eu engravidei novamente. Incrível. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você descobriu que você estava grávida de novo, então foi um mix de emoção. Você ficou feliz, mas também ficou um pouco preocupada por conta da primeira gravidez, né? E aí eu já vou fazer outra pergunta. Você teve algum sangramento durante a gravidez do Ravi? Na descoberta da minha segunda gestação, né, do Ravi, realmente foi igual você falou, né? Teve essa mistura de emoções aí, porque tinha um medo, né, da primeira experiência, trauma. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei super feliz, alegre, fiquei preocupada, né? Então, os primeiros meses era aquela constante ida no banheiro, ver como é que tava e tal, se tinha tido algum sangramento. E eu lembro eu não sei com quantas semanas eu estava. Eu sei que eu tive um sangramento depois de uma pequena caminhada. E eu até falei com meu marido, né? Eu falei, nossa, não tem jeito, eu tô começando a sangrar. Mas foi um sangramento de coloração diferente do primeiro, sabe? Ah, tá. Do primeiro foi mais avermelhado? Foi, avermelhado,
assim, bem avermelhado. Aí essa que eu tive na gestação do Ravi só foi uma vez e foi assim já um vermelho mais escuro, foi bem pouquinho. E aí eu fiquei até preocupada, mas aí não tive mais nada. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí a gravidez foi uma gravidez tranquila por conta da sua idade, né? Tem alguns riscos, né? Você teve alguma complicação? Ou foi tudo tranquilo? Você levou a gravidez de boa? Gente, minha gravidez assim, foi um testemunho, sabe? Assim, as pessoas que, nem as pessoas que me conheciam, que não tinham contato comigo, comentaram nessa questão da gravidez. Nossa, Sônia, eu lembro que minha chefe chegou em mim e falou assim, nossa, mas nunca vi uma gravidez tão tranquila igual essa sua. Você passou mal? Muito mal? Não, eu não passei mal, eu não tive enjoo. Eu peço isso pra Deus, eu falo, Deus, já que eu tô sofrendo tanto pra ter meu filho, não deixa eu passar mal não, quando eu estiver grávida. Assim, um privilégio, né, de algumas mulheres não ter, assim, essa questão de enjoo, principalmente essas coisas assim, né, que é enjoado, né, a mulher fica sentindo. Mas eu não tive, gente, assim, não tive enjoo, não tive nada, nenhuma intercorrência na gravidez. E o parto foi tranquilo? Você teve um parto cesárea ou parto normal? Pois é, aí meu parto, eu assim, falando mais da questão da minha gravidez, quando as coisas também, que eu sempre pensava que eu não ia conseguir, e eu consegui, né? Eu trabalhei até 11 dias antes de ganhar o meu filho. Nossa! Eu trabalhei normal, eu saí 11 dias antes, né? Depois, 11 dias depois, eu ganhei o Ravi. Minha gravidez, assim, como eu já falei, foi muito tranquila, não tive nenhum problema. E meu parto, né? Desde a primeira consulta, o meu médico ele não era muito assim, favorável ao parto normal, né? Ele sempre orientava mais o parto cesáreo. Mas desde a primeira consulta eu falei para ele que eu queria um parto normal. E foi o que aconteceu, né? Eu optei pelo parto normal. Você acha que foi a melhor decisão mesmo? Eu, assim, depois da experiência, né? Na hora lá que eu já tava sentindo as dores, eu agarrei meu médico e falei, não, agora eu quero parto cesárea. Por causa das dores e tudo mais. Ele falou assim, agora não tem jeito não, você já tá com 10 centímetros de dilatação. Nossa. Não tem como mais. Você começou a sentir a dor já quando você foi pro hospital ou antes você já tava Não, sentindo? eu senti a dor, eu senti a dor no sábado, umas 22 horas. Eu comecei a sentir as contrações muito levinha. Isso durou a noite inteira, muito leve, né? Mas de forma também assim, que não me deixou dormir, né? Porque eu já estava um pouco enjoada para dormir. E aí quando foi 6 horas da manhã elas aumentaram um pouquinho tudo, mas elas ficaram mais fortes mesmo depois das 10h30 da manhã. E aí quando foi 13h15 ele nasceu, né? Que bênção demais. E agora você pretende ter mais filhos ou você parou por aí, ou você não quer falar? Filhos é muito bom, gente, assim, eu vejo assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ser mãe, né? Maravilhoso. Padecer no paraíso, né? Tem o preço, mas isso é muito bom. Eu quero, sim, ter mais um filho, sabe? Eu sempre tive vontade de ter 2 filhos. Sempre foi o meu sonho, né? Meu alvo, assim, ter 2 filhos. Eu tava falando com você, né? Eu acho meio loucura, mas eu ainda tô tentando ainda. Vou fazer 46 anos agora em agosto. Eu tô tentando segundo filho, né? Não tô com o mesmo empenho, né? Que eu tava com o Ravi, mas eu tô tentando engravidar. Tá assim mais tranquila, né? Tô mais mas tranquila. tô tentando. Tô. Até o final do ano ainda eu vou me permitir, né? Engravidar. Se for da vontade de Deus, né? Acontecer. E pra finalizar, eu queria que você deixasse algum conselho para quem está tentando engravidar, para mulheres também que têm mais de 30 anos, mais de 35 anos. Qual conselho você daria assim, para aguentar o tempo de espera? Porque, meu Deus do céu, tem dia que eu choro aos berros. Esse tempo de espera não é fácil, né? Muito difícil mesmo. O sonho adiado, às vezes, né, adoece o coração. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as emoções, porque é necessário você estar bem para você gerar, né, para você
gerar uma criança aí no seu corpo. É necessário você estar cuidando de você, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, assim, o conselho que eu dou para as mulheres que querem ser mãe e mais em idade tardia, né? Essa questão de você cuidar de você, né? Antes da gestação. Então, cuide do seu peso, cuide da sua saúde, né? Se você está mais gordinha, emagreça. Cuide de você antes da gestação, né? A questão emocional também. Porque assim, eu não tive nenhum problema na minha gestação, apesar da minha idade, eu sempre fui muito saudável, né? Fazia atividade física. Então assim, eu aconselho vocês a desenvolver uma história de amor com você mesmo, com o seu corpo, né? Com você, tá cuidando de você. E assim, tá acreditando, sabe? Não deixar as pessoas colocarem, sabe? Terra nos seus sonhos, enterrar seus sonhos, sabe? Eu não sei por que algumas mulheres tentam, às vezes lá no final elas não têm, mas pelo menos elas tentaram. A vida dela todas, elas acreditaram, sabe? Eu acho que o que é mais difícil, ruim, é você chegar lá no final e falar assim, nossa, eu tomei remédio porque eu fiquei com medo, porque aquela pessoa falou que eu já estava velha e tal, então eu voltei a tomar remédio, fiquei com medo de engravidar, né? Falar da questão do medo, eu queria falar algo em relação a isso, que foi uma das coisas que eu tive que lutar durante a minha gestação toda. A gestação tardia, ela enfrenta essa questão do medo, porque tem a questão do que a medicina fala, o que as pessoas falam, né? Então você tem que vigiar essa questão do medo para você não ter uma gravidez, né, cheia de temores, né? Certa vez eu ouvi de um sábio que o passarinho pode até, né, fazer cocô na sua cabeça, mas você não pode deixar fazer ninho, né? Então foi o que aconteceu comigo. Eu assim, tive esses temores durante a minha gestação, mas o tempo todo eu afastava, não, né, vai dar tudo certo, vai, né, meu neném vai nascer saudável, tudo mais. Então, assim, não aceitar esse medo, esse temor, essa impossibilidade como um ponto final na sua vida, né? Então, assim, acredite, faça o que for necessário, cuide de você, né, que vai dar certo, você vai vir a ser mãe, entendeu? E assim, não deixe de acreditar, porque a questão do acreditar é muito importante. Aquilo que você acredita norteia a sua vida, né? Então, se você deixar a incredulidade, o que as pessoas falam, tomar conta de você, você desiste. E o seu corpo, de uma certa forma, ele vai receber essa mensagem de desistência. Então, assim, creia, sabe? Alimenta-se, sabe? Do que Deus pensa a seu respeito, né? E Deus, ele pensa coisas boas a seu respeito. E Ele quer te fazer feliz. Então, é isso que eu deixo, né, de conselho para você que está tentando engravidar, sabe? Toma ácido fólico, vá no médico antes, veja como que está a sua saúde, monitora a questão da sua saúde, né? Que vai dar certo, né? E você no tempo vai engravidar. Tá bom? Amém. Uma coisa que você falou que eu acho importante, que é por isso que eu não paro nenhum tratamento. Eu já tive vontade de parar milhões de tratamentos. Todas as vezes que eu começo um tratamento, chega no meio do caminho, dá vontade de parar. É porque assim, você tomar remédio e tudo mais, tem efeito colateral, né? Então você passa mal. Por exemplo, eu emagreci demais, né, nesse tratamento agora que eu tô fazendo. Então assim, isso tudo vai desmotivando a gente. Mas eu nunca consegui parar, primeiro porque eu creio no Deus que tá no meu coração, que eu sirvo, e também porque eu quero chegar, isso não vai acontecer, mas vamos supor que não aconteça, não engravide de forma alguma. Pelo menos eu vou chegar no final e vou falar assim, eu fiz tudo o que eu podia. Como mãe, como uma mãe já, porque eu me considero uma mãe, né, que eu já faço de tudo pelos meus futuros filhos. Então, como uma mãe, eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo aquilo que estava ao meu alcance. Então, eu acho isso importante, você fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, sempre crendo que Deus é com você, e que Deus está com você, e que Ele vai te ajudar a enfrentar as circunstâncias que você tem que enfrentar, os tratamentos que você tem que enfrentar, vai te dar a provisão necessária, porque precisa muito de dinheiro, né, para fazer tratamento. E se você não tiver de jeito nenhum, provisão nenhuma, né, condições nenhuma, porque muita gente também fala comigo que não tem condição nenhuma, né, de ir no médico e tudo mais. Então, assim, Deus, ele é
Ele é Deus de milagres. Basta você confiar e crer nele, né? A Sônia é um exemplo disso. Eu falei pra ela. Eu lembro uma vez que a gente estava numa conferência lá em Goiânia. Aí, eu acho que era do Radicais Livres. Aí você não estava grávida, você tinha acabado de casar. Eu falei assim pra você, o seu filho é o filho da promessa. Não sei se você lembra. Lembro. Pois é, aí você falou assim, Deus já me falou isso. Então assim, aí quando o Ravi nasceu, e toda vez que eu olho pro Ravi, que eu vejo fotinha dele na internet, ou pra Sônia, eu olho e lembro que Deus ele pode fazer, ele fez um milagre na vida dela, ele pode fazer na minha também, e pode fazer na sua também. Amém. Amém? Então, Sônia, eu quero te agradecer muito por vir compartilhar a sua história com as minhas amigas tentantes, com as meninas que me assistem. Muito obrigada mesmo, porque contar a história da gente é difícil, né? Então, obrigada por se dispor. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele realize todos os seus sonhos da maternidade. E é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Muito bom, gente, estar com vocês, é muito bom. Eu creio que o testemunho glorifica a Deus, né? É muito bom participar desse espaço, né? Que Deus possa estar falando no seu coração esses dias, tá bom? Amém. Gente, e eu quase esqueci de mostrar pra vocês o Ravi. Olha aqui que lindão. Faz assim, ó, lá pra câmera. Ele tá sério agora, ele tá com Dá tchau pro Lucas. Ah, tchau. É o Ravi, coisa mais linda, um meninão maravilhoso, promessa de Deus. E esse é o Marcos, marido da Sônia. Como você se sente sendo pai, Marcos? Ah, inexplicável. Inexplicável. Foi um milagre, né? Foi um milagre. Um milagre muito, muito bom. Peraí, eu só quero fazer uma observação, que eu lembro que você sempre falava pro Lucas que você ia engravidar, que vocês iam engravidar e pronto, acabou, né? Pra você não tinha outra possibilidade. Não, não tinha. Na verdade, quando eu... É longa a conversa, né? Mas eu recebi uma palavra de um médico um dia, que ele falou pra mim que eu já tinha uma filha e ela era milagre na minha vida, né? Uhum. Aí ele falou assim pra mim, espera outro. Aí eu senti naquele dia que ia acontecer. Amém. Amém. Que bênção, gente. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida. Fiquem com Deus. Tchau.